Agora estão nos escutando? Bom dia. Estou mandando no chat, ver se está tudo certo agora. Agora estão nos escutando? Por favor, se estiverem escutando, mandem aqui no chat. Eu acho que agora sim. Agora sim. Vamos começar de novo. Opa, agora vai. Obrigado, pessoal, aqui que comentou no chat que não estava funcionando o áudio. A gente vai começar de novo, então, a apresentação, para que todo mundo possa aí escutar desde o começo, tá certo? A gente teve um probleminha técnico, mas aí o Anderson já comentou aí que o áudio está funcionando 100%. Então, novamente, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo nesse webinar, que a gente vai falar justamente das soluções de retrofit para refrigeração comercial do R22 e do R404A. Meu nome é Lucas Fujita, sou responsável pela área técnica e desenvolvimento de mercado da Chemours, e hoje, na semana do Dia Mundial da Refrigeração, a gente trouxe a ilustre presença do mestre Amaral Gurgel, doutor retrofit, especialista em refrigeração, para conversar um pouquinho com a gente sobre fluidos refrigerantes e sistemas de refrigeração comercial. Seja muito bem-vindo, Amaral. Boa noite a todos aí, né? Hoje nós estamos numa semana especial, que é a semana aí do Dia Mundial da Refrigeração, e todos nós que trabalhamos nesse segmento da refrigeração e da climatização, sabemos como é nossa importância esse meio, né? Para a parte de climatização, conservação de alimentos, congelamento, vacina, climatização, ou seja, a nossa área é uma área que cresce muito, né? E aí tem uma falta muito grande de mão de obra especializada. E isso vai sendo superado nos cursos técnicos, as webinars, tudo isso que nós estamos fazendo. Então, todos nós que trabalhamos na área de segmento da refrigeração, da climatização, recebam os nossos parabéns aí, né? Porque é uma semana realmente de uma turma que trabalha e é muito importante, né? Para ter aí a sustentabilidade, para garantir a nossa alimentação, garantir também aí os remédios climatizados. E aí, se a gente for falar, vai embora, né? A parte de agricultura, aí a conservação de produtos e vai embora. Então, nós estamos de parabéns, porque nós somos uma área importante nessa nova visão de refrigeração que estamos colocando aí para frente. Exatamente. Hoje é muito difícil encontrar algum lugar, alguma aplicação, alguma indústria, algum prédio comercial, né? Qualquer coisa que seja que não tenha ali um sistema de refrigeração e de climatização. Então, climatização e refrigeração hoje em dia é 100% essencial. Sim. Nós somos essenciais, não é isso? É isso é mesmo. Importante. É isso aí. Bora lá. Excelente. Então, antes da gente começar o nosso webinar, eu queria passar alguns recados, algumas informações gerais. Então, todo mundo que está conectado, seja no online, aqui pelo computador ou pelo celular, na ferramenta do GoToWebinar tem um espaço, uma aba para perguntas. Então, tudo que vocês tiverem de perguntas durante a apresentação, fiquem à vontade para mandar. Eu e o Amaral, a gente vai estar lendo aqui em paralelo as perguntas e a gente vai respondendo ou durante a apresentação ou ao final também. Outros dois recados muito importantes, todo mundo que está participando vai receber ao final um certificado de participação do nosso webinar do dia de hoje, e para aqueles que não conseguirem ficar até o final ou quiserem compartilhar em sequência, o webinar está sendo gravado e será disponibilizado pelo YouTube para acesso logo em sequência, tá certo? Sim. Boa! Então vamos começar nosso webinar no dia de hoje, vamos abordar um pouquinho sobre os aspectos ambientais e legislação, então o porquê dessa mudança de fluidos refrigerantes, como selecionar um fluido refrigerante adequado para o retrofit do meu sistema, como saber se esse sistema pode ou não ser feito retrofit, Amaral, nem todo sistema pode ser feito retrofit. Muito bom, nós vamos falar bastante sobre isso. E a parte justamente de manutenção. Então, qual que é o passo a passo, as etapas principais, o que eu tenho de ter de atenção durante meu retrofit e como avaliar aquele processo, aquela etapa de retrofit antes, durante e depois para ter um sucesso na conversão do fluido refrigerante do seu sistema. E, aliás, de sucesso, a gente tem um monte, nós vamos mostrar para vocês. Por quê? Os cases que nós temos feito, nós vamos apresentar, porque esse retrofit é uma coisa que já está começando no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil também. Então, quem sai na frente, bebe água limpa. Então, existe uma grande oportunidade de negócio para todos nós na área de fluidos refrigerantes, com a transição com o retrofit dos fluidos que são nocivos ao meio ambiente para os produtos muito mais sustentáveis.
Exatamente. Então, para quem não conhece ou não se recorda, ou vê o nome da Chemuros na embalagem do Freon 22, 410, o Option XP40, a Chemuros nada mais é que a antiga Dupont do segmento de produtos químicos florados e especialidades. Então, em 2015, a Dupont fez um spin-off do segmento de especialidades químicas, produtos florados e tecnologias de titânio, né, o dióxido de titânio, que é uma tinta branca, e fundou o que hoje é a Chemuros. Então, a Chemuros é uma empresa multinacional americana, presente em mais de 120 países, com mais de 60 unidades fabris, laboratórios de desenvolvimento, escritórios espalhados pelo mundo todo, justamente para atender a demanda global de fluidos refrigerantes. Não é à toa que a Chemuros surgiu da Dupont, que foi a criadora, né, do primeiro fluido refrigerante, o clorofluorcarbono. Então, hoje no Brasil, temos uma unidade produtiva de blendagem do Freon 410 na Zona Franca de Manaus, justamente para atender os grandes fabricantes de sistemas de refrigeração e de ar-condicionado, de splits principalmente. Na unidade de Barueri, focado no 134A para reinvase, atendimento de montadoras e análise de qualidade dos fluidos refrigerantes, e os escritórios comerciais na região de Alphaville, em Barueri. Tá certo? Muito bom. Lembrando que a Dupont fez os primeiros fluidos refrigerantes halogenados, que não eram tóxicos nem inflamáveis, como o R12, em 1920, por aí. Então, veja quanto tempo, né, agora, Dupont, agora Chemours, está nesse mercado. Então, você pode confiar nesse produto. Por quê? Porque nós temos uma história muito grande na área de fabricação e produção dos fluidos refrigerantes. Então, por que a gente vem migrando, vem mudando dos fluidos refrigerantes, seja em climatização, em refrigeração comercial, industrial, gradativamente? Justamente pelos aspectos ambientais e legislações. Então, hoje no Brasil e no mundo, existem 2 tratados internacionais que regem a utilização desses fluidos refrigerantes, que são o Protocolo de Montreal e a Emenda de Kigali. O Protocolo de Montreal nada mais é que um tratado internacional, que o Brasil é um país ratificador, que visa um phase-out, ou seja, a eliminação completa da utilização de substâncias químicas que degradam a camada de ozônio. E aí, quando a gente está olhando para fluidos refrigerantes, vamos estar falando dos CFCs, né, os clorofluorcarbonos, o R11, o R12. Então, se você tem um Opala com ar-condicionado, original de fábrica, provavelmente ainda deve estar usando ali um R12. Eu tive um Opalão 1984, era um Opala Diplomata com ar-condicionado com freon R12. É que uma pena que eu vendi, mas era um baita de um carro. Hoje está valendo mais de 100 mil reais um Opalão desse aí. Porém, né, os CFCs hoje já foram eliminados, ninguém mais utiliza equipamentos novos, dificilmente se encontra um equipamento operando com R11, R12, mas os HCFCs, né, os hidroclorofluorcarbonos, ainda são muito utilizados, como é o caso, por exemplo, do R22, não é mesmo, Ronaldo? Isso aí. O R22 ainda é muito utilizado, principalmente para reposição. Equipamentos novos, principalmente na parte de climatização e refrigeração, quase não se usa mais. Mas ainda existe uma grande quantidade de equipamentos no Brasil que utilizam o R22. E aí a grande oportunidade de negócio. Por quê? O R22, o Lucas vai mostrar para vocês, já está com os dias contados. Assim também como o 141B. Nós vamos comentar sobre isso aí. Então, existe a grande oportunidade de negócio de fazer a substituição sem mexer na parte física do equipamento, ou com uma intervenção mínima. Então, é uma grande oportunidade. De novo, quem sai na frente bebe água limpa. Exatamente. E como que funciona nessa agenda de eliminação, de redução do uso do R22, do 141B, do 502, do R123, né, que ainda são HCFCs muito utilizados no Brasil? Então, a cada ano que passa, o Brasil reduz a quantidade que pode utilizar desses produtos químicos, desses fluidos refrigerantes. Então, esse ano, o corte de praticamente 63,5%, ano que vem, 67,5%. 2027, então daqui 2 anos e meio, praticamente, chama um corte significativo de 88,5%. Então, 2030, a gente fala que é praticamente a eliminação total de 97%, 98%, até a eliminação de 100% em 2040. O que isso significa para você que ou faz manutenção no sistema de refrigeração ou possui um sistema de refrigeração ou climatização que ainda tem R22? 2 principais pontos, né? Primeiro, disponibilidade comercial. Então, a gente vai ver cada vez mais menos R22 disponível no mercado e, consequentemente, o segundo impacto é aumento de custo.
Quem tem hoje um projeto de expansão, um projeto de aumento do seu parque, né, frigorífico, dificilmente vai escolher o R22 como um fluido refrigerante para o seu sistema de refrigeração, justamente por estar aí com os dias contados. Lucas, eu falo com tristeza que a gente vai parar de usar o Fremon R22, que é um excelente fluido refrigerante. Eu trabalho com ele há muitos anos, apesar que os últimos 5, 6 anos eu não tenho usado mais nada de R22, mas é um excelente produto, mas em função de meio ambiente, né, efeito estufa e também a degradação da camada de ozônio, ele está no phase-out de eliminação. Mas assim, é com dor no coração, porque é um excelente fluido refrigerante. É muito versátil. Muito versátil, muito versátil. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, o Brasil ratificou ao final de 2022 o que a gente chama de emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal, que é uma emenda, de fato, ao Protocolo de Montreal que visa um phase down, ou seja, uma redução da utilização de substâncias químicas que têm alto potencial de aquecimento global, que é essa sigla GWP. Então, cada vez mais vocês vão ouvir também falar de GWP, de fluidos refrigerantes que têm alto GWP, e aí justamente são os fluidos refrigerantes hidrofluorcarbonos, os HFCs, que a gente conhece muito hoje em dia. 410A, 134A, 404, 507, que é praticamente todos os fluidos que utilizamos hoje em dia nos nossos sistemas de refrigeração e de climatização. Certo? Com a ratificação da emenda de Kigali, o Brasil passa a ter compromisso, né, de a partir de 1º de janeiro desse ano, de 2024, de estabelecer um teto, ou seja, congelar a quantidade de HFCs em toneladas de CO2 equivalente que o Brasil consome e iniciar essas reduções a partir de 2029. Então, às vezes o pessoal pensa, poxa, 2029 está longe, né? Mas 5 anos, 4 anos e meio, na verdade, a gente já está na metade do ano, passa muito rápido e é extremamente importante termos conhecimento das opções hoje disponíveis e já pensar nesse médio e longo prazo visando a substituição desses fluidos refrigerantes. Mas todo mundo aqui hoje aplica os sistemas de refrigeração como o Freon 134, o Freon 404, o Freon 407, 410, são produtos que não têm cloro, mas eles não têm cloro, mas têm alto índice de efeito estufa. Então, esses caras, como o Luca vai demonstrar, vai começar a morrer também. Falou, mas eu vou ter que parar de utilizar 404, 407, 407? Sim, assim como nós começamos a eliminar os produtos que tinham cloro, e agora já estamos no final, nós vamos começar também a fazer a eliminação, o phase-out, em função não mais de cloro, que o cloro está morto, mas em função do efeito estufa, do GWP, Global Warming Potential. Então, o Brasil já assinou, nós vamos cumprir isso aí, e quem não estiver por dentro, quem não estiver atualizado sobre os novos fluidos refrigerantes, está fora do mercado. Uma coisa que é importante comentar, o pessoal sempre fala com a gente, poxa, mas é uma coisa muito nova, muito recente, mas na verdade não é tão recente assim. Países desenvolvidos, né, que a gente chama, no caso, por exemplo, da União Europeia, já iniciaram essas reduções da utilização desses fluidos refrigerantes lá em 2016. Então, pelo menos aí 8 anos atrás, já começaram a reduzir a utilização desses fluidos. Agora, em 2024, a redução que eles estão tendo desses HFCs, como 404, 507, 134, é de praticamente quase 70%, até a redução máxima ali em 2030. O que é importante, né, Lucas? O mundo inteiro está preocupado com o meio ambiente, né? A gente fala assim, mas será que é importante? Será que isso é verdade? Ou será que destrói realmente a camada de ozônio? O que a gente quer falar aqui é que não é um fabricante que vai decidir isso. Isso é uma decisão global. Vários cientistas do mundo inteiro estão fazendo os estudos, fazendo a comprovação. Então não adianta só uma empresa dizer, vamos trocar porque nós achamos que destrói a camada de ozônio ou porque o efeito estufa está sendo maior ou menor. Não, isso é um consenso global. Então, em função disso, nós vamos então apresentar as novas tecnologias na área de fluidos refrigerantes, cada vez mais com menor impacto ambiental no sistema e com a maior eficiência energética também. Exatamente. E aí outros exemplos, né, os países desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, Japão, Canadá, também já iniciaram essa agenda lá em 2019, e o Brasil, ele está no que a gente chama de países do grupo 1, do artigo 5, que começam, né, o congelamento esse ano e a redução a partir de 10% a partir de 2029, até a redução máxima de 80% a 85% lá em 2045.
Existem outros países que têm agendas mais tardias, como é o caso de alguns países do Oriente Médio ou da Ásia, mas que irão iniciar ali somente na época de 2032. Mas é importante a gente entender que essas migrações, essas mudanças já ocorreram, né, fora do Brasil e vão ocorrer aqui no Brasil mais cedo ou mais tarde, e cada vez mais a gente precisa conhecer essas opções de alternativas de fluidos refrigerantes. Nós temos que lembrar também, né, Lucas, que o negócio não é engessado. Isso é uma ideia, mas pode ser que seja alguma coisa seja antecipada também, como aconteceu também com o Freon R22, que foi antecipado a algumas taxação de importação. Então é importante a gente estar ligado, sempre acompanhando, porque de repente essas datas podem mudar e podem ficar mais próximos de nós, né? É exatamente por isso que esse plano de transição, essa avaliação, entender quais fluidos refrigerantes vocês utilizam hoje nesses sistemas de refrigeração se torna cada vez mais necessário, né? Conhecer cada vez mais os sistemas de refrigeração são ferramentas para o seu planejamento do futuro desses sistemas de refrigeração, tá certo? Então, Amaral, quer contar um pouquinho para a gente da história dos fluidos refrigerantes? Vamos lá, então. Eu sei que você não estava lá na época, né? Mas... E vou dizer uma coisa, vocês estão me chamando de Jurássico, né? Não, porque tanto tempo na refrigeração, mas a gente faz isso porque a gente gosta, né? Estamos aqui no dia a dia, brigando, e eu acho que cada um de nós aí, quanto tempo nós estamos vivendo, né, sustentado pela refrigeração. Então a gente tem um carinho muito grande pelo nosso trabalho. Então, como o Lucas bem lembrou lá no início, né, na década de 1800 a 1920, se começou a usar muito produtos químicos, né, como cloreto de metila, amônia, CO2. Todo mundo está falando muito de CO2 hoje, mas já era usado lá em 1920, 1800, já se usava. Mas qual era o problema desses caras aí? Eles eram extremamente tóxicos, inflamáveis, trabalhavam com pressões altíssimas. Aí, a partir da década de 30, né, com a evolução aí da área de consumo, principalmente nos Estados Unidos e Europa, com a aparição dos refrigeradores domésticos. Por quê? Porque lá na década antes de 1900, o que o cara usava? Ele tinha a geladeira. O que é? O cara vendia gelo, colocava dentro da geladeira, por isso o termo geladeira, por quê? Porque o cara ia, comprava, tinha as indústrias que vendiam gelo, colocava lá, o gelo ia derretendo, né, e climatizando o refrigerador. Por isso que era muito empregado o termo geladeira. E então, quando surgiu, na década de 30, né, a Dupont, na época, fez o primeiro CFC, clorofluorcarbono, que é o Freon 12, que era um produto que não era tóxico, que não era inflamável, e se perpetuou aí na refrigeração comercial, refrigeração doméstica, por anos e anos. Até que no início lá dos anos 80, em função da destruição da camada de ozônio, começou a migrar para fluidos que não tinham mais cloro. Depois aí, a partir de 1950, começou a se utilizar o nosso grande amigo, o Freon R22, né, que a gente está com dor no coração para mandar ele embora, mas infelizmente ele vai embora em função de meio ambiente. Mas por quê? Porque ele tem um problema de cloro e tem ainda o problema do efeito estufa. Aí na década de 90, né, nós começamos a trabalhar com os produtos HFC, hidrofluorcarbono, são produtos que já não têm mais cloro, como a gente comentou, o Freon 404, 407, 410, o Freon 134A. Então, se resolveu um problema que era concernente à camada de ozônio. Então, isso já morreu. Os produtos que nós estamos usando, né, aí com poucos ainda, como a R22, eles ainda têm cloro, mas a gente já está usando todos os produtos que não têm mais cloro. Só que aí a gente começou a ver, né, agora num período muito curto, o quê? Que nós temos um problema também chamado efeito estufa. Então, todos esses gases, não só os nossos fluidos, mas outros gases também que são soltos na atmosfera, viram uma capa em volta da Terra que não deixa a Terra liberar o calor que ele recebe do Sol. E aí, por isso, o termo efeito estufa. A gente está virando uma estufa. E é muito simples a gente olhar o que está acontecendo no mundo. Está tudo meio maluco. Onde no mês retrasado, uns 2, 3 meses, na Amazonas lá, pô, estava secando os rios da Amazônia. Você já imaginou o lugar do mundo onde tem mais água, água potável, inclusive, pô, secou. Então, alguma coisa está acontecendo. Então, eu acho que nós também estamos sendo os caras que estão ajudando isso a acelerar. Então, nós temos também que corrigir isso aí. Por isso, vamos começar a utilizar cada vez mais agora. O mundo está migrando para os produtos cada vez mais sustentáveis.
E é isso que a gente vai apresentar para você aqui hoje, eu e o Lucas, sobre qual é a tecnologia, quais são os fluidos que substituem quem, quais são as vantagens, quais são as boas práticas que nós vamos utilizar. Beleza? Exatamente. E aí a próxima, né? Qual que é a nova geração de fluidos refrigerantes, Amaral, que vem aí para substituir os HFCs e os HCFCs? São justamente os HFOs. O que significa HFO, Amaral? Então, cara, muita gente faz confusão. O que é o HFO? Hidrofluorolefinas. É uma nova família de fluidos refrigerantes que tem várias qualidades melhoradas em relação ao CFC, clorofluorcarbono, e o HCFC, hidrogênio clorofluorcarbono. Então, esses caras eles não têm cloro, eles têm um índice de GWP muito reduzido, são produtos que têm maior eficiência energética, são produtos que se degradam se houver algum vazamento no meio ambiente entre 10 e 15 dias. Então, o próprio raios ultravioleta, em função da ligação do olefinas, degrada esses fluidos, ao passo que os anteriores, né, CFC e HCFC, demoram 30, 40, 50 anos para se degradar. Então, isso é uma grande evolução em termos de produtos. Então, a família que nós vamos apresentar para vocês é a substituição de um produto que não é tão sustentável por um produto que é muito mais sustentável, que é a família HFO. Marca aí, ó, HFO, hidrofluorolefinas. Até um comentário que é interessante, né? Uma curiosidade, o primeiro HFO desenvolvido foi justamente o R1234YF, que foi desenvolvido na época do Dupont Chemours, em demanda do segmento automotivo para a substituição do 134A. Então, na época, do Dupont Chemours desenvolveu o R234YF para ser utilizado em equipamentos de ar-condicionado automotivo. Então, hoje na Europa, nos Estados Unidos, os veículos novos de passeio não utilizam mais 134A como se ainda utiliza aqui no Brasil. Já vem de fábrica com R1234YF. E por quê? Por quê? E aí, a grande questão, por que então a gente não usa um 234YF no refrigerador? Por que começou pela linha automotiva? Por um motivo muito simples, vaza muito mais na parte automotiva, porque cai em buraco, quebra mangueira, estoura radiador do carro, né, o condensador. Então, se vaza muito mais 134A na linha automotiva, por isso que a gente tirou, está reduzindo, né, eliminando o 134A, que, se não me engano, o GWP dele é 1.300, contra um 234YF, nós estamos falando que é menor que 1. Então, por isso que já saiu de cara, já há muitos anos que está usando na Europa, nos Estados Unidos, um 234YF, que é da família Option, o HFO, hidrofluorolefinas. Olha a diferença de 1.300 de GWP contra menor que 1, um 234YF. E cada vez mais, os fluidos refrigerantes vão estar cada vez mais utilizando um menor índice de efeito estufa. E aí, a partir desse R234YF, a Chemours desenvolveu outros produtos, que a gente vai estar falando nos próximos slides, daqui a alguns minutinhos, das soluções para retrofit de 22 e 404. Muito bom. Então, se para cada aplicação hoje, Amaral, eu tenho um fluido refrigerante diferente, ou seja, eu tenho uma infinidade, né, de opções, como que eu seleciono o meu fluido refrigerante? O que eu tenho que considerar para escolher meu fluido refrigerante? Poxa, Lucas, muito bem lembrado. Eu lembro que quando eu comecei na refrigeração, em 1977, entrando lá na escola Senai Oscar Rodrigues Alves, então, por aí vocês veem quanto tempo eu já estou na área de refrigeração, o que nós tínhamos de produto na grande aplicação? O R11, o R12, o R502 e o R22. Então, nós estamos falando aí de 4, 5 produtos, né? Com o advento do problema da camada de ozônio, com o advento aí agora do efeito estufa, nós estamos falando de quanto, Lucas? Mais de 80 fluidos. Né? Isso nós estamos falando porque cada dia as indústrias químicas, como a Chemours, vão desenvolver produtos cada vez mais sustentáveis. Então, o que nós estamos falando hoje para vocês, pode ser que daqui 2, 3 anos, eu e o Lucas vamos sentar aqui, ó. Você lembra que a gente falou desse cara? Agora tem um outro cara que é menor ainda o índice de GWP. E é isso, não tem jeito. Quer dizer, não vai acabar nunca? Não, não vai. Por quê? Nossa tecnologia e o nosso meio ambiente está exigindo cada vez mais. Então, não é a verdade final é HFO? Não. Dentro da linha HFO, nós vamos ter produtos ainda mais novos, com menor impacto ambiental
e com maior eficiência energética. Então, quando nós vamos substituir um fluido refrigerante, como é que eu vou escolher? O que eu tenho que olhar para me saber qual é o fluido que eu vou escolher? Primeiro item, chapado, sustentabilidade, né? Zero de ODP e baixo índice de GWP. Aí o meio ambiente é principal, é uma condição sine qua non. Por quê? Ninguém quer mais ter a sua marca associada a um produto que não tem sustentabilidade. Então, primeira coisa, a gente tem que olhar meio ambiente. Depois nós vamos falar o seguinte, performance do equipamento. Então, o que eu vou ver? Primeiro eu preciso fazer uma análise se aquele produto que eu vou fazer um retrofit merece ter um retrofit. Por quê? Tem equipamentos que têm muito vazamento, sempre está quebrando o compressor, o equipamento não rende mais, ele já não tem mais a capacidade para aquela instalação, porque a instalação cresceu, a carga térmica cresceu. Então, o profissional de refrigeração tem que ter o feeling de dizer, pô, aqui vale a pena fazer o retrofit e aqui não vale a pena fazer. Então, produtos que têm muito índice de vazamento, muita manutenção, já está com a sua capacidade térmica já piorada em função do que aumentou a carga térmica, esse cara não é o cara para retrofit. Qual que é o cara que eu vou eleger para o retrofit? Um equipamento que, mesmo antigo, esteja funcionando bem, está em bom estado de manutenção, de conservação. Aí sim, esse cara é o cara que eu vou eleger para fazer o retrofit. Por quê? Basicamente, a gente não muda quase nada no equipamento. Em algumas condições, o óleo e só o fluido refrigerante. Depois, um outro problema também, segurança, né? Temos que ver nível de toxicidade, formabilidade. Não que toxicidade e formabilidade sejam um pepino. Não, mas a gente tem que ter as boas práticas para trabalhar com isso aí. Então a gente fala, agora os produtos aí novos aí, eles são partes, são inflamáveis, A2L e tal. Sim, não tem retorno. Por quê? Porque esses produtos eles têm essa condição para baixar o nível de GWP. Então nós vamos ter que nos ambientar, nos programar para trabalhar com esses produtos que são levemente inflamáveis ou em algumas condições também até inflamáveis. E depois, lógico, o custo de investimento, né, do equipamento. Então, vai ser melhor eu trocar um equipamento? Quanto custa isso? Qual é o investimento que eu vou fazer? Não, meu equipamento está funcionando bem, está em boa manutenção, eu vou trocar só o fluido refrigerante, que fica infinitamente menor do que você trocar todo o equipamento. Mas a sacada é, o cara que vai fazer o retrofit, como nós vamos mostrar, tem que ter o bom senso, tem que saber, esse cara, vale ou não vale a pena fazer retrofit? Por quê? Se você já tem um equipamento que já está dando dor de cabeça, vazando, quebrando, não rende, não é porque você vai trocar o fluido que vai melhorar. Muito pelo contrário. Você vai estar arranjando um equipamento que vai te dar mais dor de cabeça ainda. E com fluidos refrigerantes, que os custos também são diferenciados. Então é importante comentar, né? Manutenção acaba sendo essencial e o conhecimento das boas práticas de refrigeração também. E aí, pontuando alguns comentários que o Amaral falou também, os fluidos refrigerantes para retrofit são sempre aprovados, homologados pelos fabricantes dos compressores, compatíveis com aquele equipamento, e os fluidos novos, que são levemente inflamáveis ou altamente inflamáveis, eles só podem trabalhar em projetos de equipamentos novos, projetados para trabalharem com esses fluidos refrigerantes. Então, é muito importante conhecer a característica do seu equipamento, do seu fluido, do seu sistema, para que você faça a escolha do fluido refrigerante corretamente. Sem dúvida. E lembrando que sempre utilizar as boas práticas, né? E também agora uma questão junto com o fabricante do equipamento, verificar quais são as boas práticas para aquele tipo de fluido refrigerante. Se ele é A2L, se ele é um HFO, enfim, tem que ver qual que é as condições de operação daquele fluido refrigerante. Por quê? O grande problema não é o fluido refrigerante, não é a amônia que é um problema, não é o CO2 que é um problema, não é o R22 que é um problema, não é o 410 que é um problema, não é o R32, agora muito utilizado na parte de climatização, que é o problema. O problema é quem está operando, se ele está com competência para aquilo, se ele tem habilidade, as boas práticas, ferramentas e tem conhecimento daquilo que ele vai fazer. Eu já falo assim, eu tenho um painel energizado com 440 volts. Se o profissional não se proteger, verificar se está energizado ou não, ver com o multímetro, ele vai meter a mão, ele vai morrer.
Só que o problema é o 440 volts? Não, mas é as boas práticas que alguém infringiu. Então é importante. Agora os fluidos estão mudando as características, estão indo para o lado um pouco mais de inflamabilidade ou de flamabilidade, então eu também tenho que saber trabalhar com isso. E não muda absolutamente nada, mas a segurança e boas práticas, sim, tem que ser mais observada. Essa parte de fluidos refrigerantes levemente inflamáveis, a gente vai abordar um outro webinar, né, mais específico para falar desse tema. Isso. Mas a ideia é que vocês já conheçam, já escutem e já fiquem ligados aí nesses temas, tá? Então, dois temas, né, dois tópicos que é importante a gente comentar com vocês também é justamente o TEWI, que são os impactos totais das emissões do seu sistema de refrigeração, e esse custo total de propriedade que o Amaral comentou. Então, quando a gente olha do quesito ambiental, é importante entender de onde vêm essas emissões do meu sistema de refrigeração. Sim. São basicamente emissões diretas, que vêm justamente da fuga, né, do vazamento do fluido refrigerante do meu sistema de refrigeração. Então, esses vazamentos eles vão ser impactados justamente pelas boas práticas de manutenção. Então, se eu tenho uma manutenção bem realizada, preventiva, corretiva, preditiva, e de qual fluido refrigerante eu estou utilizando. Então, se eu uso um fluido refrigerante que tem um alto GWP, consequentemente, quando ele vazar, ele vai ter um impacto direto maior. Por outro lado, as emissões indiretas são justamente aquelas relacionadas ao consumo de energia do meu sistema. Então, quanto maior é o consumo de energia daquele sistema de refrigeração, maiores serão também as emissões indiretas. E aí, escolher um fluido refrigerante para retrofit que seja eficiente energeticamente também garante que você reduza, né, esses impactos indiretos. E o custo, nem se fala, né, Amaral? Então, o custo de investimento inicial, o custo de manutenção são extremamente importantes. Mas no sistema de refrigeração, te pergunto, né, no dia a dia, Amaral, quantas vezes um frigorífico, uma indústria de bebidas, uma indústria que utiliza algum tipo de sistema de refrigeração e de climatização desliga 100% dos equipamentos? Raríssimo. Raríssimo. Raríssimo, quase nem desliga. Você pega, por exemplo, o supermercado, que funciona 24 horas, 365 dias por ano. Então, não para. Né? Lógico, usa a modulação, controla a capacidade, mas o sistema não para. O sistema de vazamento de bebida não para. Frigorífico não para. Né? Por quê? Porque a área de frio alimentar ela é uma área muito crítica. Então, ela não para realmente. Então, aí entra as boas práticas, manutenção, né? Manter o equipamento bem conservado. Por quê? O problema não é o fluido. O problema é quando ele sai fora do equipamento. O problema não é o fluido. O problema é quem está mexendo com aquele carro. Exatamente. Né, Lucas? E aí o sistema que opera 24 horas por dia, 365 dias do ano, acaba tendo justamente o maior consumo de energia. Até esses dias a gente estava conversando com algumas indústrias do setor frigoríficos e eles comentam que 50% a 70% da conta de energia, né, da fábrica, do centro de distribuição, é justamente oriundo ali do sistema de refrigeração, dos grandes compressores, para manter aquela refrigeração. É isso aí. O que é importante, né? A pessoa ter conhecimento para fazer as manutenções corretas, preventivas, preditivas, né? Por quê? Porque o impacto que isso vai ter indireto em termos de consumo de energia, né? Uma manutenção mal feita resulta num problema seríssimo, inclusive perdendo a qualidade do produto que está sendo armazenado. E aí, o que a gente tem, então, de opção, Amaral? Hoje, a gente vê muitos sistemas de refrigeração comercial nos supermercados, principalmente com R22 e R404A, e alguns ainda com 134A na média temperatura, mas quais são os fluidos aí que hoje vem substituindo, né? Qual que é o principal aí? Muito bom. Olha aí, ó, que legal. De novo, do meu lado esquerdo, aí, meu grande amigo, o Freon R22. Né? É muito utilizado ainda na área da refrigeração comercial para reposição. Por quê? Vocês não imaginam a quantidade do parque instalado de R22 no Brasil. É muita coisa. Por quê? Durante 40, 50 anos, nós só usamos praticamente R22 para média, alta e baixa temperatura, devido à grande flexibilidade que é o R22. Mas, enfim, como o Lucas mostrou, ele é um HCFC, hidrogênio clorofluorcarbono, em função do GWP dele e do ADP, ele vai morrer, como o Lucas demonstrou para vocês. Então, se criou uma nova família, que é a família HFC, hidrogênio fluorcarbono, que são os fluidos que não tinham mais cloro, como o Freon 134, Freon 404, Freon 407,
freão 510, o R507. Beleza, resolvemos o problema, mas em compensação, a gente ainda tem um problema do efeito estufa. E aí criou-se então a terceira família, como o Lucas falou, né? A Dupont já criou o primeiro HFO 1234YF, né? E daí foi a base para os outros que nós vamos mostrar. Então, na área de refrigeração comercial, a gente tem o XP10, que é o R513A, que é substituto do freão 134 para equipamentos projetados para 1234, para 134A, perdão. E ele tem zero de efeito estufa, perdão, zero de GWP e zero de ADP também. Né? Baixo GWP, baixo índice de efeito estufa. Tá? E no caso do 404, o freão 404, que é o que se usa muito hoje, largamente utilizado na refrigeração comercial, nós temos o XP40, que é o R449A. Lembrando que R513, R449A, R1234YF, R134A são o registro na norma ASHRAE, né? Porque a linha Option, HFO, a linha marca Option é como se fosse a marca Freon, né? Então, agora, o produto na classificação internacional da norma ASHRAE é uma coisa, R134A, R449A, que é onde ele está sendo registrado na norma internacional da ASHRAE. Então, nós vamos falar bastante hoje sobre esse cara, que é o fantástico, que é o XP40. XP40 é uma marca comercial Option da Chemours, assim como o Freon 12, Freon 22, Freon 507, e aí vai embora. Então, ó, a norma internacional dele é o 449A. Lembrando que toda a família Q4 e 5, nós fazemos a carga de fluido refrigerante na fase líquida. Por quê? Porque o 449A ele tem vários produtos que fazem a sua composição. Então, a carga tem que ser feita na fase líquida. Por quê? Na fase líquida, a proporção correta do produto A, B, C que está ali é o produto que vai entrar na quantidade correta. Tá? Então, o XP40 ele é um cara que aonde nós estamos usando o R404A, ou na refrigeração, ou mesmo o Freon R22, eu posso tirar e colocar. Com um detalhe, se eu estou usando o Freon R22, então o que eu vou fazer? Faço todas as boas práticas, vou analisar pressão, corrente, temperatura, superaquecimento, sobreesfriamento, eficiência energética, vou recolher todo esse fluido e vou trocar o óleo do compressor. Por quê? Na grande parte da aplicação do R22 é aplicado com óleo mineral. E o XP40 ele é um produto que usa o óleo poliol éster. Então, a miscibilidade ótima do XP40, do 449A, é com óleo poliol éster. Então, se eu vou, no caso, fazer o retrofit com R22, então eu tenho que substituir o óleo. Um outro detalhe importante também é fazer a substituições dos anéis de vedação das gachetas. Por quê? Muita gente confunde quando nós tiramos um produto com cloro, como é o R22, o HCFC R22, e colocamos um produto que não tem cloro, aqueles elastômeros lá, eles se deformam e aí pode haver vazamento. Então, não é uma reação química do novo produto com os elastômeros. É que quando você tira aquele elastômero, perdão, você tira o fluido e aquele elastômero está cheio de cloro, de R22, quando ele solta e tira todo o fluido, ele não volta na posição original dele. Ele deforma. E essa deformação, com um novo fluido, pode apresentar vazamento. Então, só para esclarecer, não é o novo produto que reage e ataca o elastômero e dá vazamento. É porque você está tirando um produto que tem cloro e colocando um produto que não tem cloro. Então, o XP40, quando eu vou fazer um retrofit para o Freon 404A, então eu não preciso fazer nada disso. Por quê? Porque o Freon 404A já utiliza o óleo poliéster. Então, atira um, põe outro. E nós temos que observar, então nós vamos falar em boas práticas, os ajustes de superaquecimento. Por quê? A relação pressão-temperatura vai mudar. O R22 trabalha numa relação pressão-temperatura, o XP40 trabalha numa outra. Próximos, mas são diferentes. Então, eu tenho que ter uma tabela e olhar quanto eu estava evaporando com o R22.
estava evaporando a menos 10. Não, eu tenho uma determinada pressão para ele, saturação. Vou substituir pelo XP40, troquei o óleo, os anéis de vedação, vou também evaporar a menos 10. Só que a relação pressão-temperatura é diferente. Lá nas regras de cálculo, vocês vão ver, quando a gente usa o R22, não aparece a chance de você mudar de dew point e bubble point. Mas quando a família é 400, devido ao glide, a mistura dos fluidos que estão ali, vai aparecer dew e bubble. O que é importante? Na hora de fazer as leituras, conversão de saturação para medir superaquecimento, subresfriamento, na regra de cálculo, olhar. Evaporação? Então, eu vou usar dew point, que é a temperatura média de saturação dos fluidos. E quando eu for olhar condensação, eu vou usar o bubble point, que é a temperatura média de condensação dos fluidos refrigerantes. Certo, Lucas? Exatamente. Então, o Amaral já está até adiantando aqui algumas questões aí do passo a passo do retrofit, mas vejam que hoje o XP40, na verdade, é o fluido refrigerante HFO, mais utilizado para a substituição do 22, do 507, principalmente em supermercados. Todo lugar que tem uma câmara fria de média temperatura, de resfriados, de baixa, de congelados, frigoríficos, vem adotando aí o XP40 justamente pela praticidade para fazer no retrofit de 404, 507 e até mesmo de 22, e principalmente pela manutenção, ou seja, de você manter os mesmos equipamentos existentes. Ou seja, hoje se você tem um compressor, um condensador, uma válvula de expansão que opera com a R22 ou 404, a grande maioria deles também já é aprovado e homologado pelos principais fabricantes para trabalhar aí com a R449A, o queridíssimo XP40. Tá certo? Importante, quem for fazer o retrofit, né, verificar junto também com o fabricante do equipamento a substituição do fluido, porque projeto para projeto é uma avaliação. Então é interessante, vou substituir o 22, vou substituir o 404, mas entrar em contato também com o fabricante, estou fazendo isso, ok? Beleza? Por quê? Porque você fica com uma segurança maior. Mas quando nós estamos falando de retrofit, normalmente nós estamos falando com equipamentos que já não estão mais em garantia, né? São equipamentos já mais antigos. Mas, de qualquer forma, é interessante verificar, junto com o fabricante, se esse retrofit que você vai fazer não vai alterar alguma condição drástica na parte de equipamentos. Tá? Principalmente o envelope. Né? Sim, o envelope do compressor muda, os ajustes de pressostato também vão mudar, ou seja, a relação pressão-temperatura de um não serve para o outro. São próximas, mas não são as mesmas. Então, antes da gente entrar, de fato, né, no passo a passo, aí nas avaliações do retrofit, acho que é legal compartilhar com vocês que hoje a Chemours tem um software de simulação termodinâmica, tem a versão baixada, que você pode usar no seu computador, ou a versão online, então você pode entrar lá no www.option.com.br, temos a versão do site em português já também, para vocês acessarem e utilizarem essa ferramenta. Então, a ideia é que, para quem gosta dessa parte mais técnica, mais de estudo, né, técnico de um sistema de refrigeração, você pode selecionar diferentes fluidos refrigerantes. Então, eu tinha um sistema operando com 22, com 404, vou querer simular como ele ficaria operando com o Option XP40, com outro fluido refrigerante. É possível utilizar essa ferramenta. Então, características aí de capacidade, COP, volume deslocado, inclusive dimensionamento de tubulações, é possível fazer com esse software, né, Amaral? E 100% gratuito. Sim, e uma coisa legal que é uma ferramenta que você pode, como ela é toda criptografada, não tem como mexer, você pode mostrar e fazer uma apresentação para o seu cliente, hoje você está operando com 22 ou com 404, eu simulei aqui colocar o XP40. Então você mostra isso para o cliente, isso é uma bela ferramenta para ajudar também a vender o seu trabalho, o retrofit e o novo fluido refrigerante, mostrando as vantagens, né, de eficiência através da termodinâmica, né? E isso aí é uma ferramenta muito boa para a área de técnica, de tecnologia, de engenharia, para você poder comparar. É uma ferramenta que vai ajudar você a vender o seu produto e o retrofit. Excelente. Então, olhando ali um pouco mais para a prática, né? Estou lá no campo, falei com o dono do supermercado, tenho um sistema de refrigeração, imagina, eu tenho um supermercado, uma câmara fria, um frigorífico. O que eu preciso avaliar antes para saber se meu sistema pode ser realizado ali um retrofit, se eu posso trocar o fluido refrigerante daquele equipamento?
Isso. Bom, importante, a gente está batendo bastante nessa tecla, né? Primeiro item que você tem que analisar, a gente já comentou, e nós estamos aqui ratificando. O que é isso? Aquele equipamento que eu vou fazer o retrofit e está em condições de fazer o retrofit, está em boa manutenção, atinge as condições, está trabalhando bem, ele está eleito. Se não, vazamento, quebra, está com problema, já não dá mais capacidade, elimina. Por quê? Porque não vale a pena fazer o retrofit. Não vamos gastar um produto de alta tecnologia com um valor agregado maior num pepino que você tem que está quebrando, que está vazando. Não vale a pena. Então você elegeu, ok, está bem feita a manutenção, está ok, está atingindo as condições, está dentro do projeto que ele foi instalado, aí esse cara nós vamos fazer o retrofit. E aí o primeiro item que depois eu vou fazer, após a aprovação de colocar aquele equipamento para retrofit, é fazer uma análise. Então você vai pegar, inclusive nos nossos guias de retrofit, tem lá essas indicações, você vai fazer uma avaliação, tal qual que era o fluido refrigerante, qual é a quantidade, qual é o tipo de óleo, qual é o dispositivo de expansão que você estava olhando, pressão, corrente, temperatura, superaquecimento, resfriamento. Ou seja, você vai fazer um checklist, por quê? Você vai ter todas as informações antes com o fluido anterior e depois você vai poder comparar. Como você vai comparar depois como ficou, se você não mediu como estava antes? Então, a primeira leitura, a leitura inicial, fazer um checklist do seu equipamento é extremamente importante, documentado. Hoje, a maioria das indústrias já tem esse checklist nas manutenções preditivas e também corretivas. Então, também já fica mais fácil. Mas se não houver esse histórico do seu equipamento, é importantíssimo fazê-lo antes de fazer o retrofit. Medir tudo, beleza, né? Tá, a vida útil dos componentes está ok, está tudo funcionando bem, né? Esse é um equipamento antigo, mas está funcionando bem. Elegi tudo isso aí. Aí eu vou fazer o quê? A disponibilidade de peça para reposição. Será que se der um problema, mesmo utilizando o XP40, vou continuar encontrando peça, encontrando compressor? Então você tem que fazer uma análise de tudo isso. Por quê? Ah, beleza, o equipamento está bom, mas se pifar o compressor, não tem mais esse compressor para usar, não tem mais aquela válvula de expansão, não tem mais uma placa eletrônica, então esse cara não está eleito para fazer o retrofit. Beleza? Então, elegimos, sabemos que aquele equipamento pode ser feito um retrofit. Quais são os benefícios que a gente pode ter ali, Amaral? É o que? É meio ambiente, é eficiência energética, é continuar operando com aquele equipamento, né? Não preciso comprar equipamento novo logo de cara. O que a gente tem ali de benefício no retrofit de um sistema de refrigeração? Boa ideia, Lucas. É assim, de cara, você vai prolongar a vida útil daquele equipamento. Então, se o equipamento já tem 5, 7, 8 anos, você não vai precisar trocar ele por um novo. Você vai dar mais uma vida mais longa para esse cara. Até um comentário, por que é esse aumento da vida útil? Né? Imagina você ter um equipamento que hoje opera com 22, só que daqui 1, 2, 3 anos você não vai encontrar mais R22 no mercado. O que você vai fazer com esse equipamento? Vai jogar tudo fora e comprar um novo? Se ele ainda estiver bom, se tiver peça de reposição? Não faz sentido. Né? É isso aí. Se você pode operar com outro fluido refrigerante naquele equipamento, por que não? Isso aí. Então, isso aí é o aumento da vida útil do equipamento. Claro, ninguém vai queimar dinheiro fora. Né? O cara vai querer, se está funcionando bem, a parte de substituir o fluido refrigerante é muito mais barato do que você colocar um equipamento novo. Depois, a redução do CAPEX. O que é isso? O investimento que você vai fazer. O investimento é muitas vezes menor. Né? Depois também a parte ambiental, as reduções de emissões atmosféricas, menor consumo, ele tem uma melhor eficiência, então tem todo um benefício ambiental que nós vamos trabalhar com isso e também em termos de consumo de energia. E você vai colocar o seu cliente, o equipamento, dentro das normas de legislações. Inclusive, a maioria das empresas hoje, eles estão antecipando, porque a gente tem um phase-out mais longo. O que eu vou fazer? Então, já está antecipando e fazendo a aplicação das novas famílias, principalmente do XP40. Cara, eu fiz muito retrofit
tem utilizado muito esse produto. É um produto que dá um alto índice de eficiência. A gente não tem tido nenhum tipo de reclamação, de problema. Claro, de novo, se for um equipamento que está usado, que está quebrando, esquece. Então, os equipamentos que são eleitos para fazer isso aí, fica extremamente bem instalado e bem operacionalizado. Esse ponto que você comentou das empresas estarem adiantando é justamente porque são muitas vezes empresas multinacionais ou empresas que estão ali focadas no ambiente de sustentabilidade, que estão adiantando essas migrações. Então, muitas vezes elas perguntam para prestadores de serviço, para fornecedores, qual fluido que eu posso colocar no lugar do meu 22, do meu 404, e é importante que vocês saibam também essas opções para ofertar para o cliente, mostrar que realmente hoje existem soluções disponíveis para a substituição desses fluidos. É isso aí, Lucas, porque ninguém mais quer amarrar sua marca com um produto que não seja mais sustentável, né? Exatamente. Então, voltando aqui para a parte prática, né? Avaliei meu sistema, vi que eu posso fazer retrofit, confirmei com o fabricante do meu compressor, entendi que por uma simulação termodinâmica no software da Chemuros, vi que vai dar uma eficiência legal, as pressões de operação estão boas dentro dos meus limites operacionais do compressor, do envelope, dos vasos de pressão. Onde que eu começo o meu procedimento de retrofit, Mário? Qual que é o primeiro passo que a gente precisa considerar? O que vem como prioridade? Bom, primeiro, segurança, né? Então, de novo, caímos nas boas práticas, né? Segurança. Por quê? A gente brinca nas apresentações, a gente comenta que nós saímos de casa de manhã como técnico, como profissional, como engenheiro na área de refrigeração e voltamos como sobrevivente. Por quê? A gente trabalha com produto químico, a gente trabalha com alta pressão, alta temperatura, com energia elétrica. Hoje nós temos aí instalações de splits que tem que usar rapel para fazer a instalação da unidade de condensador externo, ou seja, nós estamos saindo como profissional e voltamos como sobrevivente. Então, eu vou cuidar de mim. O que é importante? A parte de segurança. Usar as luvas, por quê? Luvas, protetor de óculos, com proteção do braço, da perna, do peito. Por quê? Não se esqueça que fluido refrigerante é produto químico. Então, se tiver contato com a pele, com a boca, com o olho, a inalação, você vai ter um dano. Então, só para vocês terem uma ideia, né, o Freon 22 ou 404, ele saindo da mangueira ou do cilindro, na pressão atmosférica, ele vai evaporar aí, dependendo do fluido, a menos 30, menos 40. E esse líquido a menos 30, menos 40, evaporando na sua pele, vai necrosar. Se cair no olho, no rosto, então, pode ter um perigo de até perder a vista. Então, é importantíssimo, sempre que eu for trabalhar na área de refrigeração com fluido refrigerante, usar o EPI. Né? Por quê? Mas nunca aconteceu nada. Mas um dia pode acontecer. Então, segurança sempre em primeiro lugar. Vamos voltar para casa melhor do que nós saímos de manhã. É isso aí, Lucas. Exatamente. Segurança nunca é demais, né? A gente sempre gosta de falar que o primeiro ponto que você precisa pensar em todas as suas atividades é justamente a segurança. Seja nos EPIs, nos procedimentos, nas ferramentas, que é justamente o que a gente vai falar agora. Quais são as ferramentas que eu preciso ter no meu dia a dia de manutenção, de refrigeração e também para o meu retrofit? Muito bom. As ferramentas que você usa já no seu dia a dia para manutenção para o 22, para o 404, para o 407, para o 410, são as mesmas ferramentas que eu vou utilizar no XP40 ou na família HFO. Tá? Então, eu vou precisar de um manifold, analógico ou digital, depende aí, detector de vazamento, EPI, extremamente importante, o fluido refrigerante novo, no caso aí o XP40, bomba de alto vácuo, se possível, usar bomba de duplo estágio, é extremamente importante, né? A estabilização do vácuo, nós temos que lembrar também que o vácuo é feito pelo óleo da bomba de vácuo, e o óleo da bomba de vácuo também contamina e perde as propriedades para fazer o vácuo. Então não adianta você ter uma bomba de vácuo se você não trocou o óleo, não fez uma boa manutenção, colocou o vacuômetro lá, verifica na bomba de vácuo se ela está chegando a 50, 40, 20 micras, aí a sua bomba de vácuo está ok. Se não tiver, ou é o óleo que está vencido, ou tem um problema na bomba. Então aí não adianta utilizar. Balança, sempre é importante, porque muitos equipamentos, a carga é por massa, principalmente na parte de condicionador de ar.
As réguas de cálculo, hoje a maioria dos fabricantes tem a regra de cálculo, e a Chemours tem a PT Calc. Você pode entrar lá no site da Chemours e baixar o PT Calc. E os sistemas para medir superaquecimento, superresfriamento, como os sensores de temperatura. E, muito importante, não jogar o que você está tirando fora na atmosfera. Não adianta nada você tirar o 22 para colocar o XP40 se você jogar ele fora. Então, nem mexa, deixa ele lá. Porque lá ele não vai fazer nada. Então, eu vou mexer, eu vou ter que ter uma recolhedora, tem um cilindro especial de recuperação, vou tirar isso aí, vou olhar no site do IBAMA quais são os lugares que eu posso mandar para fazer a regeneração ou fazer a destinação final desse fluido refrigerante. Então, Lucas, a gente olhando, não tem ferramenta diferenciada, não tem nada mais do que isso aí. Claro, tem mais ferramentas que vai utilizar, como maçarico, nitrogênio, regulador de nitrogênio, aí vai embora. Mas as boas práticas na área de refrigeração são as mesmas ferramentas que eu uso para o HCFC ou para o HFC, também para a linha HFO, no caso o XP40. Não muda absolutamente nada. Um comentário que eu acho que é legal, essa questão da recolhedora, do cilindro de recuperação, muita gente ou não conhece ou não quer comprar, até tem, né, um dinheirinho ali para comprar uma recolhedora e um cilindro, mas geralmente evita. E por que a gente sempre recomenda que você faça? Primeiro, justamente pela questão que o Amaral comentou, né? Então, eu não vou estar enviando o fluido refrigerante para a atmosfera, que é um crime ambiental. E segundo, muitas vezes, quem tem muitos sistemas de refrigeração, às vezes eu tenho 3, 4 sistemas de operação operando com 22, com 404. Aquele fluido que eu recolhi do meu sistema de refrigeração, se ele está em bom estado, ou seja, meu sistema estava operando legal, não tinha contaminantes, gases não condensáveis, eu posso reutilizar esse fluido nesses outros sistemas para recarga em caso seja necessário. Então, o recolhimento, além de ser uma boa prática de manutenção para o meio ambiente, acaba também reduzindo custos operacionais para quem detém aí mais de um sistema de refrigeração, por exemplo. Com certeza, de repente você tem um produto que você tirou 22, mas ele está ótimo, está em boas condições, e tem um outro equipamento que ainda precisa usar, então você pode reutilizar. Então, através da recolhedora e do cilindro de recuperação, dá para fazer perfeitamente isso aí. Então, começando ali o nosso passo a passo, Amaral. Sim. O primeiro passo que a gente tem no nosso guia de retrofit é justamente estabelecer o rendimento de referência com 22 ou 404. Eu sei que você já comentou um pouquinho, mas poderia explicar quais são esses parâmetros que a gente precisa ali ter de referência com o meu sistema antes do retrofit? Muito bom. Então, isso aí, ó, no nosso guia de retrofit, inclusive nós temos já uma planilha que a gente já preparou para vocês. Pode seguir. Então, ali você vai colocar quem é o cliente, equipamento, marca, modelo, tensão, quantidade de fluido, qual fluido que está sendo utilizado, tipo de óleo, ou seja, você vai marcar todas as informações, pressão de descarga, pressão de sucção, superaquecimento, subresfriamento, né? Corrente elétrica do compressor. Por quê? Porque depois que você fez o retrofit, você tem que comparar como é que ficou. Tem que estar melhor ou na pior condição igual. Não pode ter piorado. É importante você fazer as anotações. Então, pode entrar lá no site da Chemours, o guia retrofit, né, na parte do freon 404, vai mostrar essa tabela que vai ajudar para você. Ou você monta a sua tabelinha também, uma planilha do Excel, e vai marcar nada diferente do que você já não faça numa manutenção preventiva. Por quê? Porque essas informações vão ser importantes para depois a gente comparar, depois do que ficar pronto o meu retrofit. Exatamente. Além disso, são utilizadas, né? Depois, quando você faz um relatório, né, daquela atividade de manutenção, ela vai estar ali o antes para ser comparado com o depois. Isso mesmo. O segundo passo, Amaral, é sempre recolher, né, recuperar o fluido refrigerante do sistema. Então, por que a gente precisa recuperar? Fala aí um pouquinho para a gente. De novo, né, aquilo que a gente acabou de falar. Se você vai jogar fora, nem tire, porque é um crime ambiental. Então, eu vou recolher, dependendo da condição, posso mandar para as empresas que hoje que fazem a destinação final, que pode ser até incinerar, ou eles vão regenerar, ou eles podem vender isso aí à base de troca com outro produto, enfim. Aí depende de cada um. Mas é importante você recolher e dar um destino final para esse produto. Por quê? Para não jogar fora e não criar um problema ambiental. Outra coisa, é importante você, quando recolher, pesar para saber quanto que você recolheu. Quando os equipamentos já têm a quantidade certa indicada lá, na maioria dos condicionadores de ar, isso é uma realidade, mas equipamentos como câmara frigorífica, sistema de CD,
supermercado às vezes não tem. Então você tem que recolher, pesar, para você saber quanto você vai retomar de novo quando você for recarregar com um novo produto. Então, um aspecto de segurança, um aspecto ambiental e para você também saber qual é a quantidade de fluido que está sendo colocado naquele sistema. Então, esse é um item muito importante. Até um ponto que é legal comentar, muitas vezes, quando você faz o recolhimento, você pesou, né, avaliou ali pela balança a quantidade de massa que você retirou, e às vezes o projeto do equipamento falava que precisava ter 20 quilos, e aí você recolheu 15. Então, isso já é um sinal, por exemplo, que o sistema estava em déficit, né, de carga de fluido refrigerante e provavelmente ocorreu algum tipo de vazamento. Então, é importante sempre observar essas peculiaridades, né, durante a manutenção, durante o retrofit, que pode ser um indicativo ali de algum problema prévio já existente no seu sistema de refrigeração. Com certeza. É extremamente importante esse cheque antes de fazer o recolhimento, né? Por quê? Porque senão você vai ter problema. Depois que você colocou a mão naquele equipamento, você é o pai da criança. Então, nunca funcionou. Aí você põe a mão, o cara vai dizer, não, antes funcionava, caiu até pedra de gelo na minha cabeça aí. Então, tem que se precaver, fazendo as leituras e também fazendo o procedimento de recolhimento para saber se realmente aquilo que está lá condizia com a quantidade que estava no sistema. Depois, no caso do retrofit do R22, importantíssimo, né? Trocar o óleo. Né? Isso é importante. Por quê? Porque o 22 normalmente trabalha com óleo mineral e nós vamos passar para usar um produto que é o XP40, que é um produto que ele é miscível com óleo poliéster. Então tem que ser substituído. Para o compressor, pouco importa se é mineral ou poliéster, mas o fluido refrigerante, sim, por causa da miscibilidade do óleo com o fluido. Nós não podemos esquecer que quem leva o óleo para o sistema, através de 1% da vazão volumétrica do meu compressor, é o fluido, mas é o fluido também que traz. Então, se não tiver uma boa miscibilidade dentro da carga de fluido refrigerante correta para aquele sistema, vai o óleo para o sistema, mas não volta e você provavelmente vai ter um problema de lubrificação no seu compressor. Então, no caso do R22, substituir o óleo mineral pelo óleo poliéster. Lembrando também que é importante, no caso do 22, verificar os anéis de vedação, aquele que vai na Schneider, vai na agulha da válvula de expansão, na válvula solenoide da linha de líquido, que pode acontecer de quando você tirar o 22, ele não voltar ao tamanho original e a hora que você colocar ele vai entrar em contato com o elastômero e vai ter vazamento ali. Não porque o fluido novo atacou, mas o problema é que o fluido, que o anel de vedação antigo estava cheio de cloro de R22 e ele deforma e não volta de novo no mesmo, na mesma diâmetro, na mesma performação do sistema. Isso que é justamente esse passo 4. Então, se o equipamento operava ali com 22, substituir sebos elastoméricos, juntas de vedação, e para os dois tipos de sistemas, tanto de 22 e 404, a gente sempre recomenda, né, já abrir o sistema, já troca aí os filtros do seu sistema de refrigeração. Não é isso mesmo, Amaral? Também, lá atrás, quando você estiver fazendo a medição, né, para fazer o retrofit, ver as perdas de carga geradas pelos filtros, porque os filtros também são índice de eles indicam que você está com uma perda de carga, com sujidade no sistema. Então, se você tiver 2 graus ou 2 libras de diferença entre a entrada e a saída do filtro, da linha de líquido ou da sucção, é recomendado já trocar, porque ele já está saturado. Então, as boas práticas dizem para substituir se houver essa perda de carga e também, quando eu abro o circuito de refrigeração, substituir e colocar um filtro novo, sempre manter o original instalado pelo fabricante. Né? E aí, o que é importante para a gente fazer usando a nossa bomba de vácuo, né? A gente comentou ali que precisa ter uma bomba de vácuo duplo estágio, de alta capacidade, que tem ali um óleo lubrificante novo, né? Que vai fazer justamente o vácuo. Mas por que é importante a gente fazer esse vácuo no meu sistema de refrigeração? Bom, boas práticas, né? Todos nós sabemos que a umidade, água dentro do circuito é um transtorno, porque ela gera ácido clorídrico através do fluido que tem cloro, fluorídrico porque base dos nossos produtos é da fluorita, então o flúor,
E a água, que é hidrogênio e oxigênio, tem esses gases que não vão se condensar nas mesmas pressões e temperaturas do fluido que está ali. Então, ele vai elevar muito a pressão de descarga. E quando a gente sobe a pressão de descarga, nós também subimos a temperatura da descarga. E pode ser que nessa temperatura elevada passe a carbonizar o óleo do meu compressor. A média aí, a partir de 130 graus na descarga, já começa o início da carbonização. Então, um vácuo mal feito, um vácuo que não retirou toda a umidade, um vácuo feito com bomba que não está boa, não adiantou nada, nós vamos ter um problema sério. Então, o vácuo, ele ajuda a desidratar o sistema, tirar os gases não condensáveis do meu circuito, né? Porque ele abaixa a pressão, e abaixando a pressão, ele abaixa a temperatura de evaporação da água. A água, na pressão atmosférica, ela evapora a 100 graus. Então, a gente usa a física a nosso favor. A gente abaixa a pressão dentro do circuito, faz uma depressão. Com essa depressão, a água começa a evaporar em temperaturas cada vez menores. Então, a gente consegue desidratar de uma forma muito eficiente com bomba de alto vácuo de duplo estágio. Lembrando que é importante não deixar o vacuômetro perto da bomba de vácuo. Por quê? Porque senão você pode estar medindo a bomba e não o teu circuito. Então, o importante é, se eu estou fazendo vácuo no sistema, vejo qual é o ponto mais longe de conexão para o vacuômetro, longe da bomba de vácuo. Por quê? A hora que eu encerrar o meu vácuo, que eu fechar o manifold, que vai estabilizar o vácuo, eu tenho que ter vácuo correto lá no final do meu sistema. O evaporador lá do outro lado do seu equipamento. Para garantir que realmente desidratou todo o sistema. Às vezes as pessoas usam bomba e tem até vacuômetro na bomba. Pô, já está ali 200 micra, 100 micra, já está bom. Mas aquilo é o que está na bomba, não interessa para nós. Nós temos que medir o que está dentro do circuito e o vacuômetro cada vez mais longe da minha bomba de vácuo. E aí, dos comentários, tanto o vácuo quanto o recolhimento são geralmente as atividades no retrofit que mais demandam tempo. Sim. Então, ter uma recolhedora de alta capacidade, ter uma bomba de vácuo de alta capacidade são extremamente essenciais para que essas etapas ocorram da maneira mais rápida possível, que muitas vezes eu não posso parar meu sistema de refrigeração por muito tempo. Uma das retrofits que nós fizemos, que a Lucas tem acompanhado com a gente, retrofit em supermercado. Começa às 10 horas, 6 horas da manhã tem que estar pronto. Então, você tem que ter bomba recolhedora de alta eficiência, o cilindro, bombas de alto vácuo, os filtros tudo pronto, lugar para recolher fluido. Ou seja, é uma operação de guerra. Por quê? 10 horas fecha. No outro dia, 6 horas da manhã, o tiozinho está abrindo o mercado e quer vender. Então, veja que a qualidade das ferramentas adequadas, as boas práticas vão ajudar a mitigar problemas que podem ocorrer dentro do retrofit. Eu fiz meu vácuo, sei ali que meu sistema não tem nenhum tipo de umidade, de gases não condensáveis. Como que eu faço a carga do meu fluido refrigerante nesse equipamento? Muito bom. A carga de fluido refrigerante, você já mediu lá e quando você recolheu, você pesou. Eu vou colocar, inicialmente, a gente coloca 80%, 90% e vai administrando até chegar nas mesmas condições. Ah, vai menos fluido? Não. A gente começa a adicionar uma carga menor para ir ajustando. Senão você pode ser que você coloque fluido a mais. E aí você tem que tirar. Então, é importante, inicialmente, colocar uma quantidade menor e ir adicionando, medindo corrente, pressão, temperatura, superaquecimento, sobreaquecimento, eficiência, verificar o visor da linha de líquido. Por quê? Porque são sistemas que vão mostrar para a gente como que está a quantidade de fluido. A balança, quanto eu já estou colocando, normalmente vai ser a mesma quantidade. E família 400, que são produtos zeotrópicos, ou seja, há vários produtos que tem ali dentro, cada um tem uma temperatura média de saturação, você tem que carregar na fase líquida. Por quê? Na fase líquida, a proporção do produto A, B, C está na proporção correta. E aí ele vai entrar na quantidade correta. E uma das coisas que as pessoas muito perguntam para mim, para o Lucas, e a gente sempre tem procurado ajudar é: eu tenho um equipamento que eu coloquei XP40, tenho um equipamento com freio 404, que são misturas zeotrópicas. Quando eu tenho um vazamento, posso repor? Como que eu faço? Então, sim, vazou, pode recarregar? Sim, desde que você saiba quanto vazou e recolhe e colocar
a mesma quantidade que vazou, sem problema, em detrimento nenhum de perda de eficiência, né? Em sistemas menores, tem que ser cada vez mais preciso, porque a quantidade menor tem que ser mais preciso, o erro tem que ser menor. Sistemas de grande porte, de supermercado, eu e o Lucas, a gente tem feito retrofit, tirado 150, 200 quilos, então a gente vai muito pelo tanque, pelo visor, pela corrente, pela parte de eficiência. Então, vazou esse produto, a Chemours diz assim, se você souber quanto vazou e repor o que vazou naquele equipamento, você pode fazer que não tem problema nenhum. Ah, mas o fabricante do equipamento do meu split falou que se vazar o 410, tem que tirar tudo e colocar tudo novo. Se ele está dando essa orientação para você, tranquilo. Então, faça isso. Mas para o produto químico, como o Chemours nós estamos falando, se você retirar, pesar o que você tem lá e repor o que vazou na quantidade correta, não tem problema absolutamente nenhum. Isso aí é muita gente falando muita coisa hoje na internet. A gente tem que tomar cuidado também com aquilo que a gente ouve, né? A internet deu voz a muita gente, então tem que tomar cuidado que às vezes as pessoas não têm o devido conhecimento. Por isso, quando eu vou ver alguma coisa, vai no fabricante. Entra no site da Chemours, live da Chemours, do fabricante do compressor, do sistema de refrigeração. Por quê? Porque eles vão te dar a informação correta e não é alguém que acha que aquilo que ele está falando está correto. Certo? Exatamente. Então, carreguei meu sistema, coloquei a quantidade ali de fluido refrigerante que eu precisava e vou para a hora mais importante, né? A hora que dá aquele frio na barriga, né? Vou ligar meu sistema, vou partir meu sistema. O que eu preciso ajustar e como que eu faço esse ajuste? Quais são esses parâmetros que a gente precisa usar como referência? São aqueles que a gente anotou lá no começo? Exatamente. Quando você tira o 404 e põe o XP40, quase não tem ajuste. Quando você usa válvula de expansão eletrônica, aí é importante entrar na programação da válvula de expansão eletrônica e colocar o novo fluido, que vai estar lá o R449A. Quando você tem válvulas termostáticas, eu estou tirando o 22 e colocando o XP40, é importante você medir o superaquecimento útil dos evaporadores. Por quê? Eu vou ter que fazer um ajuste de superaquecimento. Muito provavelmente fechar a válvula de expansão. Por quê? 404, né? Do 404. Do R22, você tem que também fazer a medição do superaquecimento. E aí ver se precisa abrir mais ou fechar mais a válvula de expansão. Por quê? Porque não é o mesmo produto. É um produto novo que você está adequando àquele sistema. Então, tem que fazer a análise do superaquecimento. Aí, dependendo do fluido, abrir mais um pouquinho a válvula, fechar um pouquinho mais a válvula, porque em função da entalpia, eu estou retirando mais energia numa mesma quantidade de fluido refrigerante. Exatamente. Então, esses ajustes, o superaquecimento, subresfriamento, as pressões de operação, né, de sucção e descarga, são aquele ajuste fino, essencial para que o sistema de refrigeração depois, com o fluido refrigerante novo, esteja ali operando de acordo com as condições ideais para o XP40, para o R449. Por isso que é importante aquela anotação anterior, para você saber como é que está rodando agora operacionalmente o seu equipamento com o novo produto. Importantíssimo. Tanto quanto a fazer vácuo, acho que esse item de fazer a identificação é importante. Por quê? Quando você fez o retrofit, vamos supor que seja o 22, a única coisa que você mudou foi o óleo. Mas o resto, válvula, compressor, tudo é a mesma coisa. E você fez o retrofit e você sabe que está com XP40. Mas amanhã ou depois você viajou, saiu, foi para uma outra de fé, vai lá outra pessoa que viu que tem um vazamento e colocar fluido. E ele vai colocar 22 no lugar de XP40. Tem que tirar tudo. Não dá para aproveitar nada. Então, o que é importante? Você identificar lá no compressor, no painel elétrico, aonde vai ter o acesso para fazer a manutenção, identificar, ó, nessa data, tal, colocou XP40, né, 449A, tantos quilos, assim. Por quê? Para não incorrer na mistura de fluido. Por quê? Se você misturar XP40 com 404, 22 com XP40, você vai ter que recolher tudo e mandar para uma incineração, porque nem para recuperar esse produto não dá. Então, parece muito simples, né? Ou colocar a etiquetinha no final, mas é importantíssimo fazer a informação
de qual fluido refrigerante que está sendo instalado. E acho que além de alterar no campo, muitas vezes depois a etiqueta se perde, né? Por degradação, né? Isso, Toma chuva, escola. água de escola. É importante no manual do equipamento, caso você ainda tenha, colocar ali que o fluido refrigerante foi alterado. Se você tem um histórico desse equipamento, né, as grandes empresas aí que tem um SAP, algum sistema de gestão, também tem uma lista técnica do equipamento, então colocar ali que o fluido refrigerante utilizado é o Option XP40. Isso mesmo. E aí terminei, parti o sistema, identifiquei, sei que está rodando, o que eu preciso registrar para poder fazer o meu comparativo? Exatamente o que você registrou anteriormente, para ficar o comparativo e ficar registrado o que aconteceu. Pressão, temperatura, superaquecimento, superaquecimento, quantidade de fluido, tipo de óleo, quantidade de óleo, né? Os ajustes que você fez. Por quê? Porque você tem que estar registrado o antes e o depois, inclusive para poder comparar, né? Daquilo que você fez e deixar registrado naquele sistema. Então, o que é importante? Anotar tudo isso, fazer uma planilhinha, colocar lá no checklist da máquina, né? Por quê? Porque amanhã alguém pode ir lá perguntar, escuta, como é que está isso? Colocou fluido, qual fluido? Para não ter, inclusive, problemas de manutenção e depois ter que trocar todo o fluido refrigerante porque mistura. Certo, Lucas? Exatamente. Mas o que é legal? Que isso a gente já fez bastante aqui no Brasil e fora do Brasil. Então a gente vai mostrar para vocês agora os casos de sucesso que nós já fizemos retrofit, que não é nada diferente de uma manutenção dos equipamentos que você está utilizando, as relações de pressão e temperatura são muito próximas, né? Mas é importante você saber o que você fez para corrigir e o que nós já estamos utilizando aí no mundo em relação às novas aplicações. Exatamente. Então aqui a gente trouxe um exemplo de um retrofit que a gente fez aqui num supermercado, uma loja aí de 1.200 metros quadrados, que operava com 404 e fez retrofit tanto em resfriados numa noite quanto congelados na outra noite. E o que a gente teve de benefícios? Além da questão ambiental, né, dessa redução de GWP, redução das emissões diretas aí de 67%, com o XP40 a gente teve uma redução do consumo de energia. Então, para resfriados, teve uma redução de 9,5%, congelados 4,7%, que parece pouco, né? O pessoal fala redução pequena, né? Nem 10%, mas em alguns casos a redução pode chegar até 12%, não é mesmo, Amaral? Sim. E por que é importante essa redução? Porque o payback do investimento ele acaba sendo bastante curto, não é mesmo? Porque o custo do fluido é maior, mas a redução de energia também vai ajudar a fazer um payback mais rápido disso aí. Tá? Então, por isso que é importante aquela análise crítica lá no início. Vale a pena fazer retrofit nesse equipamento? Sim, vale. Então, esse payback fica mais rápido aí. Exatamente. E aí é benefício para o meio ambiente, utilizando um fluido que seja menos degradante, né, para o efeito estufa, para o aquecimento global, e para quem opera, para quem mantém aqueles supermercados, os custos operacionais também reduzem. Ou seja, operando de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais estável, pode-se ter aí eficiência energética também lado a lado com a sustentabilidade. Né? Muita gente fala sustentabilidade geralmente vai estar distante, né, de custo de eficiência energética, mas aqui eles conseguem andar sempre lado a lado. Certo? E alguns outros exemplos que a gente trouxe, né? Porque muitas vezes o pessoal pergunta, mas no Brasil e fora, né? O que está acontecendo fora do Brasil? Então, o XP40 ele também está sendo adotado em diversas regiões do mundo. Então, seja na Holanda, na Bélgica, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, no Brasil mesmo, como a gente comentou, a gente tem casos e casos de sistemas de refrigeração que operam, né, com o XP40, que foram feitos aí retrofits, tanto em expansão direta, expansão indireta, sistemas ali das diversas arquiteturas, justamente para garantir eficiência energética e sustentabilidade. Você tem algum exemplo também, Amaral, de outro supermercado, de algum outro frigorífico, por exemplo, que você já fez retrofit aqui no Brasil? Só complementando o que você falou fora do Brasil, lá as condições de meio ambiente são bem mais rígidas que aqui no Brasil, né? Então lá eles estão se antecipando muito mais. Por quê? Porque lá a coisa é bem mais apertada. Aqui no Brasil a gente está caminhando, como o Lucas falou. Ou lá fora, a linha automobilística já usa um 234 YF. Aqui no Brasil ainda nós não temos legislação que obrigue a usar um 234 YF. Então aqui a coisa anda um pouquinho mais tranquila. Aqui no Brasil a gente tem feito bastante,
Posso citar aí alguns exemplos que os clientes autorizaram a gente a fazer, né? Nós temos uma empresa que chama Jampac Alimentos em Itatiba, eles fizeram um CD enorme e o projeto nasceu já com o XP40. A gente já nasceu todo o projeto, toda a instalação, em vez de usar o 404, usar o XP40, já está rodando há mais de 2 anos lá, está funcionando muito bem, são camas gigantescas, estamos falando de 900 toneladas de congelado, então está funcionando perfeitamente. O outro também, a Food Center, é um outro distribuidor muito grande, na Moca, aqui em São Paulo, que já há 5 anos ele apostou no XP40, né? A gente foi lá, falou do benefício, já nasceu também, em vez de nascer com 404, já nasceu com o XP40. Então, assim, não tem mais retorno. A linha HFO veio para ficar, a principal ação é meio ambiente, não tem como a gente correr mais disso. Os produtos estão cada vez mais eficientes, cada vez mais ambientalmente sustentáveis. E, de novo, quem não souber trabalhar com essa nova família e não tiver atento a essa nova família de fluidos refrigerantes, vai estar fora do mercado. Por quê? De novo, as empresas, tanto multinacional como as empresas no Brasil, não querem ter mais a sua marca associado a produtos que não têm qualificação de meio ambiente. Exatamente. Então, dentro das conclusões, é justamente isso. É muito importante para você que seja dono de uma rede, que trabalhe na manutenção, que tenha sistemas aí de refrigeração, que tenha e entenda qual é o seu plano de conversão, né, dessas lojas, desses sistemas de refrigeração comercial de 22 e 404. Extremamente importante para quem trabalha em campo conhecer como fazer essa avaliação prévia do equipamento. Então, todo o conhecimento técnico, avaliação do equipamento, do compressor, vazamentos, compatibilidade de componentes, o-ring, juntas de vedação, modelos de compressor, é extremamente essencial para esse retrofit. O retrofit vai trazer aí benefícios tanto da extensão, né, do tempo de utilização daquele equipamento, junto com benefícios ambientais, redução das emissões diretas e indiretas e também do consumo de energia, aí quando a gente está comparando, por exemplo, o 404 com o XP40. E aí o XP40 é a solução ideal, né, Amaral? Não tem um fluido melhor que possa substituir o 22 e o 404 em resfriados e congelados. Você pode fazer a experiência num equipamento menor, numa câmara menor, faça isso, você vai ver que realmente o resultado vai ser bem melhor. Comece outra coisa, não deixe para começar a fazer retrofit. Ah, mas o 22 vai terminar daqui 3, 4 anos. Na hora que chegar lá e o negócio apertar e começar a reduzir cada vez mais a entrada de R22 no Brasil, vai ser uma correria e aí vai ser um problema de tempo para você poder fazer o retrofit com tudo isso aí. Beleza? Então é importante. Vamos começar já com segurança, com nova tecnologia dessas novas famílias HFO, que é o XP40. HFO, hidrofluoroolefíns. Certo, Lucas? Perfeito. Então, antes da gente ir para as perguntas, a gente gostaria que quem puder escanear ou entrar nesse link, né, do Forms, justamente para avaliar, né, nossa palestra, nosso treinamento do dia de hoje e justamente sugerir novos temas, né? Eu sei que cada vez mais a gente está ouvindo aí sobre fluidos refrigerantes A2L, climatização, refrigeração, ar-condicionado. Tem gente que trabalha com diversos tipos de equipamentos, né? Já teve gente ligando para a gente para falar aí de container refrigerado, transporte refrigerado, caminhão, VUC, chopeira, né? Tem de tudo. Liofilizador, ultracongeladores. Então, muito importante que vocês compartilhem conosco a opinião de vocês e enquanto vocês escaneiam, enquanto vocês vão respondendo aí, a gente vai respondendo algumas perguntas também. Pode ser, Amaro? Pode ser. Aqui, você ajudando aí a gente a responder. E eu estou sem óculos. E eu confesso para vocês que a letra que está aqui, eu não estou vendo a tela do computador, avalia então a letra. Dá uma lida e a gente vai, em conjunto, aí, ajudar a selecionar. E olha que tem bastante pergunta, hein, Lucas? O pessoal está bem ativo aí, que bacana. Vamos lá. As perguntas que o pessoal está mandando aqui, mas da questão operacional, né, quando a gente estava falando ali do retrofit. Então, qual que é a importância, que o pessoal está perguntando aqui, do superaquecimento para encontrar a quantidade correta ali de carga de fluido refrigerante nesses sistemas de refrigeração, que muitas vezes você tem um tanque de líquido, você tem ali uma carga de fluido refrigerante considerável. Muito bom.
O fluido refrigerante e o superaquecimento estão muito ligados. Então, o que é o superaquecimento? É quanto de energia de calor sensível eu adicionei ao meu fluido depois que ele evaporou. Então, quanto maior o superaquecimento, menor o risco de retorno líquido para o compressor, mas menos eficiente se torna o meu sistema. Por quê? Porque quanto menos líquido eu tiver no meu evaporador, menos eficiente é o meu evaporador. Então, o superaquecimento é o fiel da balança, que é o que vai fazer o ajuste na válvula de expansão eletrônica ou termostática em relação a quê? Vai medir o superaquecimento e controlar a quantidade de líquido a ser injetada no evaporador, controlando a temperatura de evaporação e a temperatura no final do evaporador. Essa diferença, normalmente, a grande maioria dos fabricantes pede para deixar o superaquecimento útil medido no evaporador é maior que 5 e menor que 11 Kelvin, ou seja, de 5 a 11 graus acima da temperatura de evaporação. Perceba que eu estou falando em Kelvin, porque nós estamos falando uma diferença de dois números absolutos, que é a temperatura na sucção, ali na saída do evaporador, perto do bulbo da válvula de expansão, e a minha temperatura de evaporação. E o superaquecimento vai ser mantido. O mesmo superaquecimento que estava no 22, o mesmo superaquecimento que estava com 404, desde que ele estava com a carga correta, funcionando bem, o superaquecimento já estava nessa condição, vai manter a mesma coisa. Então, a hora que eu for carregando o meu sistema, lembra que eu falei, coloca um pouco menos e vai adicionando lentamente até que o seu sistema entre em equilíbrio e o superaquecimento, aí pode perguntar também para o fabricante o que é o ideal para aquele sistema, mas trabalhando maior que 5 não vai retornar líquido para o compressor e menor que 11 vai estar dentro dos gráficos de envelope de cada compressor. Cada fabricante tem o seu envelope do compressor, mas na grande maioria são muito parecidos. Então, de 5 a 11 está ótimo no evaporador e o superaquecimento total até 15, 17 também está excelente. Olhando corrente do compressor, eficiência, o visor de líquido e o superaquecimento, esses itens vão ajudar bastante você afinar a quantidade correta de fluido refrigerante no sistema. Boa. E aí uma outra pergunta também relacionada a superaquecimento, qual que é a diferença, né, que é mais técnico, nem tanto no retrofit, qual que é a diferença de utilizar uma válvula de expansão eletrônica versus uma mecânica para o ajuste do superaquecimento durante o ano? Então, às vezes o dia está mais quente, está mais frio, a carga térmica está maior, está menor. Qual que é a diferença de usar uma válvula de expansão eletrônica ou uma válvula de expansão mecânica? Muito bom. Quando você faz o ajuste do superaquecimento, quando você starta o equipamento novo, o sistema, por exemplo, uma câmara frigorífica que está vazia, ela vai ter um superaquecimento. E depois, quando você colocar produto, começar a ajustar, é importante voltar e dar mais uma medida no superaquecimento para ele trabalhar como? De 5 a 11, superaquecimento útil ali no evaporador. Uma vez bem ajustada essa válvula, né, de expansão, esse superaquecimento, pode ser inverno e verão, ele vai continuar dentro daquele sistema. Aí isso para a válvula termostática, né, que você vai lá no parafusinho da lateral da válvula e faz o ajuste. Na válvula de expansão eletrônica, ela faz isso também automaticamente. Você não precisa ir lá no parafuso, ela nem tem isso. Você vai na programação, lá no PLC e diz, ó, aqui o fluido é o XP40, eu quero o menor superaquecimento 5, o maior 11, e aí inverno, verão, de dia e de noite, aquela válvula de expansão eletrônica vai manter ajustado. O que muda? Muda a eficiência. Quando você tem uma válvula termostática, você tem uma quantidade de energia que você vai usar para fazer aquela expansão, fazer aquele consumo de energia. Quando você usa uma válvula de expansão eletrônica, ela otimiza tanto o meu evaporador como o meu condensador. E aí a gente tem uma eficiência de refrigeração melhor, menor consumo de energia, eu aumento o volume deslocado do meu compressor, eu tenho uma potência de refrigeração melhorada. Então, se você olhar só pelo lado de substituir uma válvula termostática por uma válvula eletrônica, a válvula eletrônica ela te dá em média aí de 7 a 11% mais de eficiência de energia e menor consumo de energia. Então, olha que interessante, né? Não apenas em fluidos refrigerantes, mas dos componentes que vão no sistema de refrigeração também podem ser atualizados, também podem ser modificados para que a gente possa também atingir eficiências energéticas cada vez maiores dos nossos sistemas de refrigeração. Isso aí. Certo?
Outra dúvida que o pessoal mandou aqui é mais da questão de certificação ambiental, né? Eu sei que tem muitas empresas aí olhando para essa questão de ESG e como que funciona, né? Quais são as principais demandas hoje do setor. Hoje, muitas empresas que têm essa questão da pegada de carbono neutro, né, a neutralidade de carbono, elas visam cada vez mais reduzir as emissões de gases de efeito estufa, de fluidos refrigerantes, ou compensar. Ou seja, empresas que hoje emitem mais fluido refrigerante do que elas capturam, né, emitem mais CO2 equivalente do que elas capturam, elas precisam acabar comprando créditos de carbono para neutralizar, para compensar. O que muitas vezes elas não percebem, estão começando a notar agora, que é justamente onde entra o retrofit, é que a utilização, né, de um fluido refrigerante que tem um GWP mais baixo, ou o retrofit desse sistema de refrigeração, vai reduzir as emissões e, consequentemente, você não precisa comprar tantos créditos de carbono para neutralizar essas emissões. Então, trabalhar na causa raiz, né, que a gente chama, Mário. Então, usar um produto mais sustentável, usar um equipamento mais eficiente, trabalhar nas boas práticas de manutenção e reduzir vazamentos, compensam muito mais do que você pagar lá na frente para neutralizar aquelas emissões. Então, cada vez mais trabalhando ali, até ele está comentando aqui, saindo na frente, né, trabalhando de uma forma proativa e preventiva, acaba se tendo aí um benefício de sustentabilidade, mas também econômico para as empresas aí do ponto de vista de refrigeração. É uma coisa bastante importante também, né, Lucas? O profissional tem que se qualificar. Então, ao longo dos anos, a automação, a mecatrônica, os fluidos foram sofrendo toda uma mudança e praticamente em termos de meio ambiente, em termos de eficiência energética, mas as pessoas às vezes não acompanham. Ah, eu sempre fiz assim. Cara, não existe isso. Tem que estudar, tem que acompanhar. Hoje a internet está aí com muita informação, as empresas estão dando cada vez mais informação, é o que a Kemur está fazendo aqui hoje com vocês, passando bastante informação. Por quê? Quem não estiver atualizado, né, e não souber operar os novos equipamentos, com as novas tecnologias inverter, válvula de expansão eletrônica, com soft start, inversor de frequência, condensação flutuante e os novos fluidos refrigerantes, está fora do mercado. Uma outra dúvida aqui que o pessoal comentou é justamente a questão dos fluidos Option XP20 e Option XP40. Então, eu vou comentar um pouquinho brevemente qual que é a diferença. Até o Amaral também, se quiser comentar. Mas o Option XP20 ele é o substituto do 22 e do 407C para climatização, enquanto que o Option XP40 é o substituto do 22, do 404, do 507 para refrigeração. Ou seja, se hoje você tem um equipamento que evapora acima de 0 graus, né, olhando aí mais para aplicações de climatização, o XP20 é uma melhor opção. Se você está olhando para sistemas de refrigeração de média ou baixa temperatura, evaporando aí menor do que 0 graus, de 0 até menos 40, né, dependendo do sistema, o XP40 vai ser uma melhor opção para refrigeração. Tá certo? Não esqueça que se eu for tirar o 22 e colocar o XP20, de novo ele olha o mineral. De novo, olhar os anéis de vedação. Tá? É importantíssimo isso aí. Então, o pessoal comentou aqui, os dispositivos de expansão devem ser substituídos no retrofit, Amaral? Não, de jeito nenhum. Eles devem ser ajustados, como a gente falou. Eu posso tirar o 22 e colocar o XP40, posso tirar o 404 e colocar o XP40. Ninguém comentou em trocar compressor, trocar tubulação, nem dispositivo de expansão. Apenas ajustar medindo o superaquecimento. Em alguns eu vou abrir mais a válvula e outros eu vou fechar mais a válvula. No caso da válvula de expansão eletrônica, é só entrar no PLC e programar o novo fluido refrigerante que está sendo colocado ali, que ela automaticamente vai ajustar. Então, não se substitui nada do sistema de refrigeração. Tá? Então, nosso grande amigo aqui, o Felipe Baxley, está mandando uma grande Felipão. Não seria possível criar um selo, né, que informe que aquela unidade, que aquele sistema de refrigeração utiliza um fluido refrigerante sustentável, ou seja, para que o refrigerista, né, quem for projetar, instalar, fazer aquela manutenção, saiba que aquele equipamento esteja utilizando um fluido refrigerante mais sustentável, Amaral? Isso. Então, nós já falamos isso, inclusive, que depois o retrofit coloca, mas acho que o que o Felipe está querendo falar e está ajudando bastante é dizer que aquele produto é um produto mais sustentável, que não tem cloro, que o GWP dele é melhor. Fazer um marketing ali, eu acho que é importante sim,
porque às vezes as pessoas que estão vendo, olhando e fazendo manutenção, vão entender que não é só um produto novo, mas que aquele produto também está ajudando ao meio ambiente. Muito bem pensado, Felipe. Uma pessoa que tem acompanhado bastante a gente nas redes sociais, está trabalhando bastante, estudando bastante, né? E é um cara assim que a gente respeita bastante aí na parte de trocadores de calor. O Felipe trabalha na Gunt, né, numa empresa da Alemanha, então eles também estão muito preocupados em associar a marca dele a produtos cada vez mais sustentáveis. Parabéns, Felipe, pela sua ideia aí, eu achei legal e vamos colocar isso em prática também. Então, alguns comentários que o pessoal está comentando aqui, tem uns comentários bastante grandes. Vou comentar um pouquinho por cima de alguns sistemas de refrigeração que hoje operam, né, por exemplo, com amônia, que é um fluido extremamente tóxico, né, classe B2L. Se ele poderia substituir por XP40, como que eu faria essa substituição? A amônia ela tem uma característica muito diferente dos outros fluidos refrigerantes, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista de segurança. Então, o projeto de equipamento que hoje trabalha com amônia só pode trabalhar com amônia. Então, você não pode tirar amônia e colocar um XP40, nem mesmo um 22, um 134, um 404. Então, o equipamento que hoje opera com amônia não poderia operar com HFO. O que é o indicado? Que você faça um projeto, né, de um equipamento novo desse sistema de refrigeração, mas que ele já venha ali operando com um HFO de baixo potencial de aquecimento global. Ô, Lucas, e só pegando esse gancho aí, a questão de uns 2 meses eu fui no interior justamente para resolver isso aí. A empresa trabalha com sistema de refrigeração com amônia, faz 50 anos que está lá, e a cidade, ela era longe da cidade. A cidade cresceu e em volta dela, cresceu em volta da fábrica a cidade. Infelizmente, eles não têm nada a ver com isso, mas eles vão ter que mudar o sistema de refrigeração deles, que é amônia, ou sair de lá para um outro local. Por quê? Porque como a cidade cresceu e em volta está família, residência, vazamento de amônia não é mais permitido, porque é extremamente tóxico. Então, ou se substitui todo o trocamento de equipamentos para uma família HFO, um projeto novo, novo cálculo, novos equipamentos, ou ele vai ter que tirar aquela empresa daquele local, aqueles equipamentos, e levar para um local onde é os centros industriais, que aí sim é possível operar também com amônia. Então, veja que você já tem que estar pensando também nisso. Porque o cara, ele não tinha que sair dali. Mas, infelizmente, uma questão de moradia, o pessoal foi para lá, e infelizmente ele vai ter que ou gastar com um projeto novo, que não é pouco, ou mudar a fábrica de lá também, que não é pouco. Então, o cara está numa encruzilhada, eles vão ver o que vão fazer. Exatamente. Tem um comentário que o pessoal falou aqui, né, de limpeza de sistema, né? Quando que eu preciso no retrofit ou em alguma manutenção fazer a limpeza do meu sistema que antes fazia, né, com 141B e hoje está usando o Optimum SF80, Optimum SF Flush. Em que condição que eu preciso limpar as tubulações ali do meu sistema de refrigeração? Então, vamos lá. Quando que eu uso um solvente para fazer a limpeza do meu equipamento? Então, antigamente a gente usava o R11, depois passou para o 141B, e agora, em função do meio ambiente, nós estamos usando o SF80 ou o SF Flush. O SF80 vem nos tamborzão de 20 kg e o SF Flush nos minis DACs aí de 4,5 kg. Né? 4,5 kg, é isso mesmo? Né? Isso, 4,54 ou tambor de 20. Isso, e ele já vem pressurizado, que facilita bastante. Quando eu tenho, por exemplo, eu tenho que limpar o circuito, é quando houver uma queima do compressor, acidez, umidade, circuito que ficou aberto, né? Houve uma queima severa, então eu tenho que fazer uma limpeza, um flush dentro do meu sistema, né? Nunca passar por dentro do compressor aí o SF80 ou SF Flush, que eles são solventes, extremamente ótimos para limpeza, são extremamente solventes, melhor inclusive que o 141B. Então, nessa condição, queima de compressor, acidez, compressor que ficou aberto, umidade, eu tenho que limpar. No retrofit, eu tenho 22 com óleo mineral e eu vou trocar o óleo do compressor para óleo poliéster. Tem que limpar todo o circuito? Não. O que é a recomendação no caso que eu estava usando óleo mineral no 22 e estou colocando óleo poliéster? Você trocar o óleo dos compressores, separador de óleo, deixar rodar aí durante uns 10, 15, 20 dias e depois trocar o óleo de novo. Por quê? Porque aquele resíduo de óleo mineral que ficou eventualmente no evaporador, e ficou eventualmente nas tubulações, ele é mais solvente.
Então, ele vai trazer esse cara para cá. Tem algum problema ficar trabalhando com isso aí? Não é bom ficar trabalhando com mistura de óleo, apesar da quantidade de retorno ser muito pequena. Mas a recomendação é, depois de uns 20, 30 dias, trocar o óleo, porque aí fica 100% poliéster. Boa, Certo? excelente. E o pessoal comentou aqui também do XP40, se eu posso usar em qualquer compressora, mano, eu não preciso nem ver qual que é o compressor compatível, como que eu faço para saber se aquele compressor pode trabalhar com XP40? Bom, nós já vimos que o XP40 ele é compatível com R22, com 404, né, com 507. Então, o compressor que trabalha com esses caras também trabalha com o XP40. Agora, para que não haja nenhum tipo de dúvida, né, modelo do compressor, liga para o fabricante e fala, olha, estou trabalhando agora, tirando 22, tirando 404, estou tirando de 507 e vou 507 e vou colocar o XP40 que é o 449A. Beleza? Ok? Posso? Não posso? Dá? Porque aí você fica 100% seguro. Agora, o mesmo compressor que usa 22, 404, 407, 507, pode utilizar o XP40. Mas, de novo, é importante conversar com o fabricante. Mas, na grande maioria, todos os fabricantes já homologaram a aplicação do XP40 nos compressores. Acho que a parte legal, hoje o mundo está muito digital. Então, Sim. todos os grandes fabricantes aí de compressores, de válvulas, unidades condensadoras, já têm os próprios catálogos digitais ou softwares digitais, que você coloca ali o modelo compressor da unidade condensadora que você tem e ele já mostra ali a compatibilidade com quais fluidos refrigerantes. Então, você entra ali na internet, fácil no site da empresa, do fabricante do compressor, da unidade condensadora, e aí já confirma também a compatibilidade do equipamento. É isso aí. E acho que uma última dúvida, tem um monte de pergunta aqui, né, Mara? Você deve estar bem. A gente não vai conseguir responder. Não estou. Só para a gente também não se estender também quase 2 horas, né, no nosso web, né? É justamente a questão de datas específicas de eliminação, né, dos HFCs, como é o caso, por exemplo, do 404. Então, o Brasil, ao mesmo tempo que ele ratifica a emenda de Liar, ele estabelece as datas específicas de redução desses usos, né, do uso desses fluidos refrigerantes, desses 404, 134, 407, só que é em toneladas de CO2 equivalente, ou seja, proporcional ao GWP daqueles fluidos refrigerantes. O que significa? Que o Brasil cada vez mais vai poder utilizar menos, né, essa cota, essa quantidade de fluidos refrigerantes, e aqueles fluidos que têm o maior GWP, ou seja, um 404, um 507, que tem um GWP aí de próximo de 4.000, serão os primeiros a serem reduzidos. E eles vão ser reduzidos naturalmente de duas maneiras. Primeiro, quem importa o fluido refrigerante, quanto maior o GWP daquele fluido refrigerante, menor é a quantidade de produto que ele vai poder trazer. E quem fabrica o equipamento novo, para ele também não vai fazer mais sentido fabricar um equipamento com fluido que não vai estar mais disponível, assim como está acontecendo, né, com a R22. Né? Ninguém encontra mais quase equipamento de 22 em ar-condicionado, por exemplo, split. Então, dessas duas maneiras, a gente vai estar vendo ali a extinção, né, a redução da utilização desses fluidos refrigerantes no mercado. Vai seguir mais ou menos a mesma linha de quando foi eliminado os R12, R22, né? Produtos CFC, HCFC. Vão ter as datas, os phase-out, só que aqueles que são mais prejudiciais ao meio ambiente vão ser o que ser mais rapidamente reduzido. Mas, pessoal, não precisa sair correndo que nem louco, ou não pode mais usar 404 ou 22. Você vai ter um tempo gradual. Se você tiver em dúvida, precisar de uma orientação, tem a QMUS para dar esse suporte para você. Estou eu, estou a Lucas, tem um departamento técnico aqui que vai estar aberto para poder ajudar vocês aí. Só entrar no nosso site, pedir essa informação, que a gente vai ajudar vocês a escolher o melhor produto na melhor condição, nas datas corretas para fazer a eliminação. Certo, Lucas? Exatamente. Acho que só um último comentário que o pessoal mandou que eu acho que é legal compartilhar com vocês é com relação à destinação final do fluido refrigerante. Então, a gente falou ali do recolhimento, né, da incineração, da regeneração, e quem são as empresas que hoje fazem essa destinação final do fluido refrigerante. Então, o próprio Ministério do Meio Ambiente, o PBH, que é o Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs, eles possuem listados, né? Então, se vocês quiserem pesquisar no próprio Google PBH, empresas
para a destinação final, a regeneração de fluidos refrigerantes, eles têm listado as empresas autorizadas, né, e habilitadas pelo Ministério do Meio Ambiente no Brasil inteiro. Então, muitas vezes o pessoal fala que é muito fácil encontrar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, né, nas grandes capitais, mas no Brasil inteiro, em todos os estados, existem aí as centrais de descarte ou de regeneração que são certificadas. Então, sempre procurem, consultem. Algumas cobram, outras não cobram, algumas às vezes até pagam para você destinar o fluido refrigerante se ele estiver ali em boas condições. Então, é muito importante que vocês aí também façam, né, da destinação final, não uma dor de cabeça, né? É um problema. Na verdade, ele é uma solução, tanto para o meio ambiente, muitas vezes até economicamente viável. Tá certo? Muito bom. Então, isso eu acho que deu, né, Lucas? Exato. Eu acho que eu queria parabenizar o pessoal, porque teve realmente... Isso que o Lucas passou é só um pouquinho. Tem um monte de outras perguntas, a Lúcia, mas a gente vai tentar depois responder para vocês isso aí. Mas, assim, todos nós estamos de parabéns, porque o nosso Dia Mundial da Refrigeração, nós somos uma área extremamente importante, né, para a humanidade. Eu acho que o importante, né, Lucas, é estar atualizado, estudar, embrenhar mais nas novas tecnologias. Por quê? Porque está mudando muito rapidamente. E sem contar que nós temos agora a inteligência artificial que está entrando muito profundamente junto com a internet das coisas, né? Então, isso aí nós temos que estar muito atentos em termos de fluido, de tecnologia, né? Porque senão a gente vai estar fora do mercado, certo, Lucas? Exatamente. Tem alguns comentários finais, então agradecer a todo mundo aí que participou do nosso webinar. A gente está deixando aqui na tela, se vocês quiserem tirar uma foto, 2 contatos. Então, do nosso 0800, então se vocês estiverem em campo, está com alguma dúvida, pintou uma dúvida aí com relação à aplicação de algum fluido refrigerante, compatibilidade de óleo, o 0800 vocês podem ligar diretamente para poder tirar dúvida, ou o nosso WhatsApp. Então, o WhatsApp geralmente é muito fácil, todo mundo utiliza, está lá em cima da obra, em cima da manutenção, fazendo ali as atividades. Pode mandar um WhatsApp para a gente. Tem uma pessoa no nosso site que recebe, direciona as dúvidas para mim, para o Amaral, para a gente poder ajudar vocês também. Tá? Outro ponto que é legal comentar, quem sempre está buscando literatura técnica, a gente tem os sites freon.com.br e option.com.br, que são os sites da Chemours, das duas linhas de produto, em português, com os materiais técnicos para vocês acessarem. Então, muitas vezes você vai ligar lá, vai mandar no WhatsApp, mas pedindo, né, um boletim, uma informação técnica, um guia de retrofit, mas os dados ali já estão disponíveis também nos nossos websites, tá certo? Foi lançado aí recentemente, mas a gente já está divulgando aí para vocês acessarem, tá certo? Mais algum comentário ali, Amaral? Eu acho que tranquilo, eu acho que estamos de parabéns, eu acho que a Chemours sempre de portas abertas, fazendo a divulgação, não tem esse negócio, ó, é proibido, não vamos falar só para um, só, não, é aberto a todos, a Chemours está de portas abertas para as informações que vocês precisarem, estamos aí sempre aguardando que vocês possam fazer alguma pergunta, alguma dúvida, precisamos acompanhar um retrofit, como é que pode? Dá para fazer, dá para acompanhar o que pode ser feito, estamos aí para ajudar vocês. Né? Exatamente. Né? Se alguém tiver interesse, tem um supermercado, tem um sistema de refrigeração que está buscando aí fazer um retrofit, entre em contato com a gente que a gente pode auxiliar também na prática, né? No dia a dia, lá na madrugada do retrofit para poder auxiliar vocês, tá certo? Então, só um último comentário aqui que o pessoal perguntou também. O certificado de participação vocês vão receber automaticamente por e-mail, então vai chegar no e-mail cadastrado no momento que vocês fizerem a inscrição no webinar, para garantir aí que vocês tenham o histórico, né, a participação desse web, tá certo? É isso aí. Agradecemos novamente nessa semana aí do Dia Mundial da Refrigeração, parabenizamos a todos que trabalham com refrigeração, com climatização, que se engajam também nessa questão ambiental, porque, querendo ou não, o futuro da refrigeração está em nossas mãos, não é mesmo, Amaral? É isso aí. Uma boa noite a todos, vamos descansar, que amanhã é sexto, amanhã é sexta-feira, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês, né? Eu espero que a gente tenha ajudado. Continue, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer poder ajudá-los. Um abraço, uma boa noite a todos aí. Uma boa noite e um grande abraço a todos. Obrigado. Bye, bye.